Agora é meu canal, minhas regras. Vamos lá, vamos começar as nossas perguntas. Sem queixo. Taigo, como é que você Minha esposa vai brigar. soube qual que é seu chamado? Então, como eu falei, identificando aquilo, mas amor, me perdoa. Vou fazer um parar quente, velho. Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um novo quadro, que é o quadro do chamado. E o nosso primeiro convidado é o Tarek, da nossa igreja. E ele vai falar pra gente um pouquinho do chamado dele. Pode falar. Pode falar. Mas já assim? Pode falar. Qual é o seu chamado? Tá com vergonha do pastor também? Eu também. Não, vergonha. É porque eu não sei que isso. Bom, vamos lá. Tá gravando? Tá, Posso falar? Então, assim, hoje eu entendo que o chamado, né, que eu tenho, né, que é algo que eu faço, que eu me sinto à vontade de fazer, é o ensino. Né, assim, algo que eu tenho buscado, né, algo que eu vejo uma necessidade muito grande, né, das pessoas elas aprenderem, né, a palavra de Deus, aprenderem aquilo que Deus tem para falar, aquilo que Deus tem para fazer. E é uma área que a gente, assim, hoje vê que não tem tantas pessoas preocupadas com isso, né? Muitas pessoas se preocupam com muita coisa, mas elas não assim, se atentam com essa questão de ensinar, né? De você ensinar a pessoa não só a ler ou não só a interpretar algo, mas a fazer, né? Ensinar na prática a pessoa a poder cumprir aquilo que a palavra de Deus diz. Então, assim, eu entendo como um chamado de Deus para mim, né? E eu me sinto bem fazendo isso, como eu falei. Eu já pensei em várias coisas, né? Já assim, no começo eu achava que o meu chamado era pastoral, né? Que, não, eu tenho que ser pastor, até falo isso com as pessoas, que a primeira impressão, né? A primeira coisa que a pessoa recebe quando chega na igreja é isso, né? Porque a primeira figura que a pessoa vê na igreja é o pastor. Né? Se você chega, você se converteu, o primeiro que você vê ali ensinando, pregando, instruindo, né, é o pastor. Então, querendo ou não, fica a sua referência. É como uma criança, né? A criança ela tem referência o pai e a mãe, porque são os primeiros que ela tem contato. Então, assim, eu cheguei a achar isso. Não, eu tenho que ser pastor. Nossa, isso é, né, bacana, um chamado legal. Eu acho que é isso. E até por ter, né, uma mãe pastora, eu achei, já fiz essa ligação, achando que esse era o meu chamado específico. Mas hoje, a mãe tá firme. Mas hoje eu não, assim, hoje eu não consigo ver isso, não consigo enxergar isso. Até porque, foi até engraçado, né? No começo eu fazia faculdade e eu quase larguei tudo. E olha só, quase deixei tudo para poder seguir isso. Não, é isso que está na minha cabeça, é isso que eu vou fazer. E a minha própria mãe me instruiu a não fazer isso. Olha só que coisa, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas a mãe dele é pastora, a mãe dele tinha que falar para ele largar tudo, largar a faculdade, largar tudo e virar pastor. Mas ela sabia que lá na frente eu precisava primeiro conhecer, me conhecer, saber o que Deus tinha que fazer comigo, para depois, né, eu poder seguir o meu propósito, o meu chamado, né? Porque não adianta você fazer assim, na emoção, né, no calor da emoção, e depois você fazer algo que vai ficar para você, não vou dizer pesado, mas algo que você não vai fazer com excelência, né? Que você não vai fazer com amor, né? Que você não vai fazer com encargo. Então, assim, eu quase larguei, como eu falei, mas graças a Deus, né? Graças a minha mãe e a minha esposa, eu consegui concluir. E hoje eu me enxergo dessa forma, né? A gente tem falado até muito de ministérios, né? Então, assim, isso tem feito eu refletir bastante, porque você imagina, se são 5 ministérios, né? Que a palavra de Deus diz, apóstolos, né? Mestres, pastores, evangelistas e profetas, né? Então você imagina se a igreja fosse composta de um ministério só, como ia ficar estranho, né? Se o corpo fosse composto de um ministério só, não ia funcionar, não ia fluir, ele não ia fazer aquilo que foi determinado para ele fazer, para a igreja fazer, né? Alcançar as pessoas e consolidar as pessoas, ensinar as pessoas. Então, hoje eu acredito que a igreja precisa funcionar nos 5 pontos
né, de uma forma eficiente. Então, cada um tem que exercer o seu chamado de uma forma, fazer da melhor maneira, na verdade, né? Fazer com excelência, fazer da maneira que vai alcançar as pessoas e que vai gerar frutos, né? Então, assim, às vezes a pessoa fica frustrada em achar que, não, eu tô vendo a pessoa ser assim, eu tenho que ser assim também, mas eu não tenho um chamado para isso, sabe? Meu coração não queima para isso. E às vezes a pessoa, ela acha que é errado. Às vezes, se a pessoa, vamos dar um exemplo, né, converteu alguém agora e a pessoa está muito próxima a mim. Então, ela pode identificar em mim um chamado de um mestre. E ela vai ter aquilo para ela, como eu falei, a primeira impressão, né, a primeira pessoa que ela tem como contato. E pode ser que o chamado dela seja outro. O ministério que ela tem para seguir seja outro. Então, talvez ela sinta-se frustrada porque ela tem uma referência, tem uma pessoa que ela vê de uma maneira, né? E ela não consegue ser daquela forma porque ela não, sabe, o coração dela não queima para aquilo. E talvez ela vai querer seguir aquilo só porque ela tem aquela referência. Então isso a gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que buscar bastante em Deus. E como eu falei, né, a gente não pode assim definir uma coisa de imediato, né, na emoção. Não, poxa, eu vi isso, eu vejo a pessoa fazer isso, eu acho muito legal, mas talvez eu não tenha esse perfil. Talvez eu não tenha assim, essa inclinação. Então isso é muito importante. E até assim, fora um pouco do ministério, a gente consegue já identificar algumas coisas que a gente vê, né, o que vai nos levar ao nosso chamado. Eu sempre tive esse desejo de dar aula, né, até lá fora. A minha intenção, né, eu concluí a minha faculdade, a minha intenção é fazer um mestrado e poder dar aula. Então você já consegue identificar algumas coisas. Você consegue identificar aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você foi chamado para fazer. Então, assim, e aí você acaba trazendo isso, né, para o seu ministério também. Uma pessoa que ela gosta e sempre se preocupou com as pessoas, ela gosta de estar junto com as pessoas, de reunir as pessoas, sabe, de cuidar, de ir atrás, ela sabe que o chamado dela é pastoral. Ela identificou isso. Uma pessoa que tem, né, visão, que é uma pessoa estratégica, muito bem organizada, é uma pessoa que visa o crescimento, sabe? Que visa a organização, que gosta de tudo detalhadamente, sabe? Se preocupa nos mínimos detalhes. Você vê que aquela pessoa tem um ministério apostólico. Pode ser, né? Então, assim, lá fora a gente já consegue identificar algumas coisas, né? Então, isso é muito importante, né? É muito importante quando se fala de chamado, porque não adianta, a pessoa ela vai trazer um pouco do que ela adquiriu durante a vivência, durante a educação, né, durante até as coisas que ela viveu às vezes antes de se converter, ou mesmo sendo uma pessoa que nasceu na igreja, mas as coisas que a vida vai levando ela a fazer e ela vai adquirindo, né, assim, talentos, hábitos, não sei, e talvez ela tenha que aplicar isso para que o ministério dela seja feito com excelência. Então, assim, eu acho que é um detalhe muito bacana, né, da gente poder estar observando. E pode falar. Nossa, aqui não queria falar. 8 minutos, né? Tá dando vergonha? Muito Tudo bem. bom. Agora é meu canal, minhas regras. Esse é o medo. Vamos lá, vamos começar as nossas perguntas sem queixo. Tário, como é que você Minha esposa vai brigar. soube qual que é seu chamado? Então, como eu falei, identificando aquilo. Amor, me perdoa. Eu fui obrigado a fazer isso. Identificando aquilo que eu já estava habituado a fazer lá fora, aquilo que o meu coração sempre queimou em fazer, né? Aquilo que, assim. Você não vai ficar sem queixo? Essa vai ter que ficar sem queixo. Hein? Vai. Aquilo que eu trouxe, né, durante a minha vida toda, aquele desejo. Então você consegue conciliar para você fazer da melhor maneira possível, né? Tá bom? Tá, próxima pergunta. Grego. Eu não sei Pode nem ficar comentário com que eu queixo. fiquei buscando. Vai. Não sei perguntar. Sério. Vou perguntar também. Não vai perguntar não. Vai. Meu canal mais sério. Vai, Grego. Sua esposa te ajuda no... Qual que é o que eu queria fazer? Calma. Sua esposa te ajuda no seu chamado, assim? No seu ministério? Com certeza. Ela é a primeira a incentivar, né? Dentinho. Não. Sua esposa te ajuda? A Tatiana te ajuda, não é isso?
hoje em dia? Ela colabora com as coisas? Com certeza, colabora. A própria palavra de Deus diz, né, que o reino dividido não subsiste. Não, você não entende, você não entende. Por dentro, ó. O reino dividido não Isso subsiste. aqui. Então, quando a gente fala, né, de mistério, de chamado, eu acredito assim que os dois, né, tem que ter concordância. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente se casa, né, quando a gente passa a viver com uma pessoa, a gente é uma só carne. Então, assim, se nós somos uma só carne, nós precisamos ter um só pensamento, um só propósito, né? Precisamos ter um só objetivo. Então, assim, ficaria complicado, né? Ficaria complicado um querer caminhar para um lado e o outro querer caminhar para o outro. Às vezes não vai ter concordância em tudo, às vezes nem tudo vai ser igual, mas pelo menos o apoio, né? Assim, o entendimento eu acredito que tem que haver. Né? Não adianta a pessoa, o meu chamado é ser, não sei, um profeta. E ele é casado e a esposa não concorda com isso. Vai ficar estranho, né? Então, e acredito também que as coisas de Deus não trazem confusão, né? Então, se é o chamado da pessoa, Deus ele vai Deus ele vai encaminhar tudo, ele vai trazer concordância para que as pessoas elas se entendam, né? Que o casal se entenda, um apoie o outro, um respeite, né? A decisão do outro, um respeite e apoie mesmo o chamado do outro, porque imagina como que fica, né? Dentro de casa, duas pessoas que não têm concordância, estão rindo de mim. Eu não vou conseguir falar desse jeito. Vamos pra próxima. Agora você mexer a boca. Você mexer a boca. Tóric, qual é o chamado da sua esposa? Se relaciona ao seu ou não? É muito distante. Eu acho que o chamado dela não é mestre, não, porque ela tem vergonha de falar. Mas ela prega bem. Chamar ela tem vergonha de falar. Você prefere qual faixa etária pra você ensinar? Não, acho que o ensino Vou falar com a criança. Não, eu gosto. Pode falar normal agora. Igual criança. A faixa etária, assim, não sei. Tem que Eu falar tenho muita vergonha. igual criança. Sou um homem muito sério. Sou um homem muito sério. Qual tipo de sabe, mas idade, faixa etária você gosta de ensinar, Eu Tóric? vou falar assim. Mas a faixa etária eu acredito assim que. Não deu certo, como criança não. Eu acho que a faixa etária, assim, criança é o ideal para você começar a aplicar o ensino, né? Porque você tem assim uma pessoa em formação. Né? Então a criança ela vai aprender e ela vai aplicar durante a vida toda. Né? Você talvez pegar um adulto, é muito importante você ensinar, mas o adulto ele já tem toda uma característica que ele absorveu por causa da vida que ele viveu. Então, talvez para você introduzir algo no ensinamento, fique um pouco mais difícil. Né? As pessoas mudarem o hábito, mudarem aquilo que elas acostumaram a viver a vida inteira, talvez um pouco mais complicado. Agora, quando você começa a trabalhar uma criança, né, você consegue colocar dentro dela algo, né, você consegue passar aquilo para aquela criança, com certeza ela vai desenvolver aquilo de uma forma muito melhor, até mesmo do que quem está ensinando. Então, assim, eu acredito que seja um público, né, uma faixa etária ideal para a gente começar a aplicar o ensinamento. Mas, né, em todas as etapas a gente precisa também desenvolver isso, porque não é porque a pessoa viveu a vida inteira tendo hábitos, né, vivendo de alguma forma que está certo. Então a gente precisa ensinar, porque se tiver algo errado tem que ser corrigido. Né? E através do ensino que a pessoa ela vai realmente identificar o que ela precisa mudar, o que está certo, né, o que ela precisa consolidar, o que ela precisa fazer um pouco mais. Então assim, a criança é o ideal por causa disso, né? Como eu falei, ela tem a vida toda para desenvolver aquilo que está sendo ensinado para ela. Então, e fora que aquilo que ela viver, né, ela vai ter uma base sólida para ela poder não só enfrentar dificuldades, né, mas também saber lidar quando as coisas estão bem demais, né? Porque às vezes as pessoas não sabem lidar quando as coisas estão correndo muito bem. Então, assim, é o público ideal, né, para a gente poder aplicar esse ministério. Agora, como se tivesse com vontade de espirrar. Você disse pra gente que você achou que seu chamado era de pastor, mas, na verdade, seu chamado é mestre.
Você demorou muito tempo pra descobrir que era mestre? Eu não consegui fazer isso. Vai ser. Aí, você conseguiu aí. Vai. Não é pra explicar. Eu não consigo ser engraçado. Você é engraçado. Não consigo. É só você fingir. Eu vou espirrar, mas não espirra. Vai. Mas não, até que não. Assim, pela oportunidade, né? Vocês vão fazer. Não consigo. Pode fazer assim. Vamos lá, então, Mas foi praticando mesmo, né? Até na igreja, né? Por ter sido direcionado para poder dar aulas na escola bíblica, para poder, às vezes, ensinar algum determinado assunto, até na célula, né? Que é um ambiente também que você tem para poder ensinar. Né? Você está ali pregando, mas você está ensinando. Né? Você está moldando aquelas pessoas com aquele ensinamento, com aquela palavra. Então, foi através da prática mesmo. Até é importante a pessoa saber isso, né? A pessoa não pode ter assim, como eu vou dizer, algo definido demais. Ah, não, é isso e acabou. E não experimentar, né? Fazer outras coisas dentro do corpo, por exemplo. Porque ela vai se identificar com algo somente se ela fizer. Né? Não tem como a pessoa, ah, não, eu sou, o meu chamado é profético, evangelístico, vamos falar assim. Se a pessoa não se permitir a evangelizar, né? Ir atrás das pessoas, sair nas ruas, falar, não só sair nas ruas, mas seja na escola, seja no trabalho, seja em casa, né? A pessoa que está sempre falando, sempre evangelizando, sempre trazendo as pessoas, como ela vai saber que aquele é o chamado ou se não é, se ela não fizer, né? Como que você vai ter certeza que você tem um chamado pastoral, por exemplo, se você não fizer aquilo, se você não visitar, não consolidar, né, não ir atrás, sabe, não parar para ouvir as pessoas, ouvir os problemas das pessoas, né, como que você vai saber? Se você não ensinar, como você vai saber se você é um mestre? Não tem como, você sempre vai ficar com aquela interrogação, achando que pode não ser, e achando que talvez não e talvez você está perdendo tempo, que seria aquilo para você ia fazer aquilo com excelência, mas não vai fazer. Então, assim, acredito que a melhor forma de descobrir, né, além de você orar, buscar em Deus, lógico, mas não adianta também você ficar orando e ficar parado. Não adianta você, Deus, qual é o meu chamado, e nunca fazer nada. Né? Então, assim, você nunca vai ter certeza. Certeza você nunca vai ter. Talvez você vai fazer tudo, mas não vai ter certeza que é aquilo. Então, a importância é você realmente buscar em Deus, mas você fazer, né? E fazer bem feito aquilo que você pegar para fazer. Não fazer de qualquer jeito também. Né? Porque senão, eu acho que não é isso aqui mesmo, então eu tenho a oportunidade de fazer isso aqui, mas eu vou fazer de qualquer jeito, porque não é isso que eu quero. Mas não, você tem que fazer da melhor maneira possível, porque se for, Deus vai confirmar para você que é aquilo. Ele falou normal. Falou tudo. Mas E eu agora? cumpri a regra. Tá certo. Como se a gente estivesse bocejando, tá? Vai terminar falando bocejando. Então, gente, Nossa, eu tô realmente cansado. esse foi o vídeo. E o canal de hoje. E a gente acordou um pouquinho cedo. Um pouquinho só. Deixa o like. Inscreve no canal. Ativa o sininho. Vamos lá. O vai falou, é tudo certo. Comenta. Ideias de Ideia de vídeo. vídeo, tá? É. E é isso, gente. Deus Tchau, até o confiança, próximo. tá você? É.